Sejam bem-vindos a mais uma live da PCF aqui no Instagram, no @Perícia Federal. Como todos sabem, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um importante movimento de prevenção ao suicídio, e vamos falar hoje justamente de um tema pertinente ao momento que a gente vive, que é como manter esse equilíbrio emocional em tempos de incerteza. Então, oficialmente, dia 10 é o dia, nesta próxima quinta-feira, que se lembra ou que se discute a questão do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, e a campanha, então, embora seja especificamente o dia 10, o Dia da Prevenção ao Suicídio, ela se estende ao longo de todo o mês de setembro, que todos já sabem, é o Setembro Amarelo. Então, alguns dados importantes são registrados, segundo as pesquisas e segundo os índices oficiais, cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil, e mais de 1 milhão de suicídios em todo o mundo, né? Os índices são trabalhados mais ou menos nesses valores e, evidentemente, todos os setores acabam tendo casos de suicídio em vários ambientes de trabalho. Nas polícias e na Polícia Federal em específico não é diferente. Nós também temos índices, digamos, relevantes, né, na questão do suicídio. Infelizmente, com vários colegas policiais federais, colegas agentes administrativos que acabam também entrando nessa estatística também do suicídio. E um dado também muito importante da Organização Mundial de Saúde é que 9 em cada 10 mortes decorrentes do suicídio poderiam ser evitadas. Então, é justamente por isso que é importante a gente falar abertamente sobre esse tema, abertamente sobre todas essas emoções envolvidas, porque não existe condição ou possibilidade de se fazer prevenção se a gente ficar dentro de um tabu, dentro de um estigma. Então, a informação clara e objetiva ela é fundamental, né, principalmente para a promoção dessa saúde mental. Então, se não tiver tudo bem, fale e busque ajuda. Como é o tema da nossa live, nós estamos passando então por um período de pandemia. Muitas pessoas, pelo isolamento, pelo distanciamento, acabam não assimilando bem e não passando por momentos emocionalmente saudáveis. Então, para falar sobre esse assunto, é que eu vou receber hoje aqui, então, a nossa colega, assistente social da Polícia Federal, a Gegliola Campos, que é mestranda em Segurança Pública e também discente do Instituto de Pesquisa e Prevenção e Estudos sobre Suicídio, o IPES, para falar aqui com a gente. Então, obrigado, Gegliola, por aceitar o nosso convite e estar aqui hoje para falar desse tema tão importante. Seja super bem-vinda. Obrigada, Camargo. Eu que tenho que agradecer à PCF pelo convite. Realmente, falar sobre esse assunto é uma das principais estratégias de prevenção para a gente levar uma informação de qualidade, para a gente diminuir o preconceito em torno da temática adoecimento mental como um todo. Agradeço também a todos que estão nos assistindo, vários colegas da polícia estão online, estou vendo aqui pelos comentários, muita gente, colegas psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e muitos amigos. Estão todos aí prestando atenção nesse assunto que é tão importante e que não é só no setembro, né? A gente chama atenção no mês de setembro para reforçar a importância do assunto, mas é um assunto que a gente tem que conversar o ano todo, né? Desmistificar no nosso dia a dia. Com certeza. Bom, Gegliola, a gente já recebeu bastante perguntas, muita gente mandou questionamentos, vamos dizer assim, nas nossas redes, enfim, a gente tem aqui algum apanhado disso para desenrolar o bate-papo, mas antes da gente começar, fala um pouquinho de você, da sua experiência, da sua carreira, você é assistente social na Polícia Federal, conta um pouquinho aí da sua história, e aí a gente depois começa especificamente a falar dos temas e das temáticas para hoje. Tá bem. Como você já me apresentou, né? Eu sou assistente social da Polícia Federal, estou na corporação há 16 anos e o meu trabalho na corporação é na atenção à saúde do servidor da Polícia Federal, né? Assim como psicólogos, médicos e enfermeiros, eu faço parte do grupo de profissionais de saúde da corporação, que somos poucas, mas em algumas unidades existe a presença desse profissional.
Eu sou mestranda em segurança pública. Minha pesquisa é relacionada aos riscos psicossociais de policiais federais, né? Minha análise é voltada justamente para essa questão do sofrimento psíquico e do adoecimento por conta do trabalho. Também tenho especialização em gestão pública, onde eu também discuti e trouxe um trabalho voltado para o adoecimento de policiais federais. E sou aluna do Instituto de Pesquisa de Prevenção e Estudo sobre Suicídios, que é presidido pela doutora Deise Miranda, que é a referência no suicídio, a respeito do suicídio de policiais. Ela até já publicou um livro, né, que é o Por que os Policiais se Matam, um livro muito importante para quem quer se debruçar sobre esse assunto. Ela é uma referência na temática e eu sou aluna dela também no Instituto de Pesquisa. Maravilha. Muito bem, então vamos aproveitar aí todo o seu conhecimento aí para a gente fazer esse debate. Bom, a gente até falou isso, eu comentei isso na nossa abertura, né? Que os próprios especialistas são unânimes em dizer, olha, que não existe como se fazer prevenção. A gente viu os próprios dados da Organização Mundial de Saúde de que 9 em cada 10 suicídios poderiam ter sido evitados, né? E para isso a gente precisa de prevenção, saber trabalhar com prevenção. Os especialistas, eles são quase unânimes em dizer que não existe prevenção, ou é muito difícil fazer prevenção se a gente ficar com um tabu, com estigma e não buscar ajuda e não falar sobre esse assunto. Então, a informação, ela precisa ser clara, precisa ser objetiva e ela é fundamental para a promoção dessa saúde mental. Na sua opinião, ali, como é que você ainda acha que falta informação sobre o assunto no Brasil, nas mais diversas áreas? Como você enxerga essa discussão, por exemplo, nas universidades, no trabalho, não precisa ser necessariamente só na polícia, mas nas polícias também, como um todo, já que é onde você exerce também a sua atividade de assistente social, e aqui a gente fala para muitos colegas, muitos peritos, muitos policiais federais. Como você vê isso dentro das polícias, no serviço público? Você acha que faltam políticas públicas para tratar desse assunto? Qual a sua opinião sobre essa questão? Então, o suicídio, ele é um fenômeno multicausal, né? E é uma questão de saúde pública. E como vai a saúde pública no Brasil, né? A gente, do ponto de vista de saúde mental, nós temos muito a avançar enquanto política pública, temos muito a avançar enquanto sociedade e principalmente enquanto indivíduos. Nós não fomos educados, a nossa cultura não nos educa para lidar de forma assertiva com as emoções, né? Então, falar de suicídio, infelizmente, ainda é um tabu, seja nos espaços corporativos, seja na sociedade como um todo. E a gente precisa se olhar um pouco mais e ser menos negligente com a saúde mental. E ser menos negligente é encarar o problema enquanto algo que tem tratamento, que tem prevenção, como você mesmo citou. Grande parte das pessoas que morreram por suicídio, talvez se tivesse um suporte adequado, talvez não chegassem a este fim. Então, a gente precisa trazer essa discussão de forma responsável. A gente precisa, sim, quando se falar em prevenção em saúde, orientações e informação qualificada é o principal caminho. Então, a gente tem que encarar o suicídio como algo multicausal e uma questão de saúde pública, ou seja, perpassa por vários espaços, que vão desde a sua esfera pessoal até os seus espaços de trabalho também. Então, assim, como você disse, eu atuo na Polícia Federal, então o meu recorte, meu olhar é muito focado nisso, na questão do adoecimento de policiais. Mas a polícia faz parte da sociedade, então ela não é um ser desconectado da sociedade. As pessoas trazem o seu repertório de vivência, trazem isso tudo para o espaço de trabalho. Então, falar de adoecimento no trabalho, independente de ser policial ou de ser outro servidor público, a gente tem que começar a desmistificar isso e tratar isso de forma mais assertiva, mais acertada, na busca pela prevenção. Mas, infelizmente, no Brasil, a política pública de saúde mental ainda tem que caminhar bastante. É verdade. E até pegando um pouco desse gancho, Jagla, temos aqui já até um comentário de uma
de uma colega aqui que está assistindo a live, a Soia Lucy, que coloca aqui, a assistência emocional aos peritos é bem precária. Muitos colegas já foram diagnosticados com depressão, outros nem procuram ajuda por conta do preconceito existente, que vai um pouco na linha do tabu, né, de mistificar isso. Muitas vezes as pessoas entendem esses colegas como os colegas que, enfim, não querem trabalhar, ou isso aí é bobeira, na minha época não era assim, na minha época a gente fazia e não tinha conversa. A gente ouve muito isso, né? E eu chamo a atenção, isso obviamente que não é só para a perícia, para todos os policiais, para todos os agentes administrativos, isso não é segmentado por uma categoria profissional, mas trazendo um pouquinho para a perícia, nós temos, por exemplo, colegas que trabalham com a questão de pornografia infantil, né? A gente sabe que isso, para muitos colegas, gera um abalo psicológico, óbvio, não preciso nem entrar em detalhes do porquê, né? E muitas vezes a gente vê que não existe uma política, às vezes, para acolher esse tipo de profissional, no sentido de fazer algum tipo de rodízio. Existe iniciativa, sim, de alguns chefes que observam isso, mas não há ainda, pelo menos até onde eu conheço, algo institucionalizado. Então, aproveitando essa informação de tabu, enfim, o que você entende sobre essa questão do preconceito? Você ainda vê muito preconceito nisso? Você acha que isso tem dificultado muito as pessoas a buscar ajuda? Enfim, tem atrapalhado em todas essas possibilidades de prevenção? Então, Camargo, como você disse, né? E aí, assim, você trouxe o recorte para a realidade da polícia, obviamente. Mas isso na sociedade como um todo. Adoecimento mental ainda é vista com muito preconceito. Quando uma pessoa demonstra que está num quadro de fragilidade emocional, é muito difícil achar alguém que acolha ele de forma afetiva, sem julgamento. E isso não é só na polícia. Em toda a sociedade, a gente tem uma tendência a minimizar a dor do outro. Entender que se eu passei por um momento difícil, o outro também tem que dar conta. Afinal de contas, eu passei e não sofri. Então, a gente tem que trazer um olhar com mais empatia para o adoecimento mental, na polícia e fora dela. Quando a gente fala de polícia, a gente tem que trazer também que, infelizmente, as organizações de segurança pública não encaram o adoecimento do seu servidor, né, do policial principalmente, como algo que faz parte de uma carreira e que precisa ter a devida atenção. Policiais são treinados para várias técnicas, para lidar com várias questões do seu ambiente de trabalho, para vários tipos de treinamento, mas eles não são preparados do ponto de vista de lidar com as suas emoções. E, infelizmente, nas organizações de segurança pública, a gente vê ainda um preconceito de colegas em relação aos outros colegas, a gente vê preconceito por parte de chefias que acham que o servidor está com mimimi, que acha que muitos pegam atestado para burlar o trabalho, que encaram o servidor como um fraudador de licenças de saúde, isso é um serviço público como um todo, e isso dificulta quem busca ajuda, quem precisa de ajuda, que às vezes a pessoa tem medo de ser estigmatizado pelos próprios colegas. E aí, uma instituição que não tem esse olhar humanizado, que não olha a saúde mental como algo que precisa ser encarado até como estratégia de gestão também, gestão de pessoas. Pessoas adoecem, não são máquinas. E aí, quando a gente vê uma corporação que negligencia isso e que não dá nenhum tipo de suporte, por quê? O trabalho policial é marcado por riscos, típico do trabalho. Como você disse, o perito, ele lida com temas muito sensíveis que geram repercussões emocionais. A questão é que, às vezes, não tem como remover isso do cotidiano dele, mas tem como você minimizar os impactos disso. Então, é dar suporte a esse servidor, a esse trabalhador, para que os impactos negativos desse risco venham provocar um sofrimento psíquico. E construir uma cultura organizacional que perpassa desde os colegas até a gestão, uma cultura humanizada, que acolha, que se acolha mutuamente, onde demonstrar fraqueza demonstrar fragilidade não é sinal de fraqueza. O policial, ele às vezes
ele é doutrinado desde os cursos de formação que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que ser forte e que se mostrar frágil é ser menor. Então, a gente tem que desmistificar isso, mas isso é um processo. É você repensar toda uma lógica cultural, é trazer novos paradigmas para a segurança pública, enfim, desconstruir o mito do herói, né, que isso perpassa por toda a questão da identidade profissional. Enfim, é uma construção e é um passo de cada vez. O primeiro passo é encarar a situação de frente com responsabilidade e seriedade, buscar informação qualificada e espaços de discussão como vocês estão oferecendo. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante, né? Porque é evidentemente que a atividade policial é uma atividade de risco, que muitas vezes, e na maioria das vezes, transforma os próprios policiais em heróis pelas suas atitudes, pelos seus atos, mas o policial é um ser humano também, né? Ele não é uma máquina, né? Ele também tem emoções e não é vergonha e não deve ser demérito nenhum saber que qualquer profissional pode passar por momentos de depressão, de distúrbios psicológicos, enfim, de algum agravamento, até decorrente do próprio trabalho, né? Infelizmente, às vezes a gente vê, junto com o tabu e digamos assim, a não procura por ajuda, até pelas questões de como às vezes se interpreta, como você falou, muitas vezes se interpreta como um mimimi, e às vezes também há a questão da própria aposentadoria, né? Muitos colegas às vezes não procuram o tratamento por medo de que, se ao se submeter a um tratamento, isso poderia levar a uma aposentadoria compulsória que tem todo um impacto também na sua vida, né? Então, também acontece muito isso, porque muitas vezes também a falta de um suporte e o receio de que isso vá levar a alguma aposentadoria faz também com que alguns colegas se retraiam nessa questão. Bastante gente entrando aqui, o nosso colega lá do Espírito Santo, Guimarães. Estou vendo Tá aqui. dizendo, eu fui falando quem estava aqui, ele também mandou aqui, ó. Também estou aqui, viu? Guimarães entrou aqui, muito competente a nossa G. Abração. Abraço, Guimarães. Isso. Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai voltar para os temas de Polícia Federal, mas agora indo para um aspecto mais amplo, né? Considerando aí o momento de pandemia, o Guimarães te chamou de G, eu vou também tomar essa liberdade, pode ser? Pode chamar, pode sim. Então tá. Pode. G, existem, o tema, né, na verdade, da nossa live é equilíbrio emocional em tempos de incertezas, né? Então, dentro desse momento de incerteza, de pandemia, ninguém sabe quando a gente vai voltar a uma vida, digamos assim, normal ou muito próxima de como era antes, né? Escolas ainda fechadas, enfim, a gente tendo que se adaptar com a máquina girando a uma série de novidades. Como manter, então, esse equilíbrio emocional, né, nesses tempos de incerteza? Como que a gente pode manter esse equilíbrio? Enfim, qual a importância também de manter e de buscar esse equilíbrio? Sim. Equilíbrio emocional, primeiro a gente tem que entender o que é equilíbrio emocional, né? Equilíbrio emocional é a capacidade de você controlar suas emoções, seus pensamentos diante das adversidades, né? E a pandemia, o que mais fez foi trazer adversidades para todo mundo. Seja através do isolamento social, do distanciamento social, seja através de uma quebra de rotina, pessoas que têm filhos, por exemplo, estão tendo que administrar os filhos em casa, às vezes sem o suporte dos empregados, enfim, dos seus colaboradores, enfim, alterou a rotina de todos nós, de alguma forma. Claro que tiveram pessoas mais impactadas, menos impactadas, mas foi uma situação adversa. Então, manter o equilíbrio emocional, quando algo foge do nosso controle, isso realmente não é uma tarefa fácil. É claro que existem pessoas que têm mais facilidade para lidar com essas questões. É o que os psicólogos usam como resiliência, né? Existem pessoas que têm uma capacidade de resiliência maior, por conta da sua estrutura psíquica, por conta de elementos biológicos, psicológicos, da sua história de vida, enfim, são vários elementos que constroem o equilíbrio emocional.
E o equilíbrio emocional é algo realmente construído. Você não nasce pronto do ponto de vista do equilíbrio emocional. É uma construção cotidiana. Você vai fazendo um repertório aí de evolução do seu equilíbrio. Tem épocas da sua vida, tem fases que você evolui mais, outro menos. Num contexto de pandemia, eu acho que manter o equilíbrio é fundamental. Primeiro, você aceitar as suas emoções, conhecer, identificar os seus sentimentos, seja de frustração, de raiva, de tristeza. Num momento como esse, é super comum termos esse tipo de sensação, esses tipos de emoções. E aceitar isso, que não é só você, isso não está acontecendo só com você. É totalmente aceitável se sentir estressado, esgotado, irritado, frustrado. Então, aceitar essas emoções também faz parte do equilíbrio emocional. Aprender a lidar com essas emoções, isso é uma construção que você pode buscar com sua experiência de vida, você pode buscar se qualificando em temas e em ferramentas que te ajudam a ter um equilíbrio emocional maior. Hoje em dia a gente tem cursos sobre gestão das emoções, curso de comunicação não violenta, habilidades sociais, são cursos da área aí da psicologia e dessa área de temas emocionais que te dão ferramentas para você ter um equilíbrio emocional maior. E voltando à questão da pandemia, ela derrubou as nossas expectativas e planos. Então, lidar com a frustração de expectativas não é tarefa fácil. Algumas pessoas têm mais facilidades, outras não. Mas a gente aprende que não dá para construir uma vida só com expectativas. Que a gente também tem que incorporar ao nosso dia a dia que algo pode não estar dentro dos nossos planos. E, acima de tudo, cuidar da nossa rede de apoio, das nossas relações, família, amigos. Nessa pandemia ficou claro de como a gente precisa de pessoas. Apesar do distanciamento social, isso não nos impede de estar próximos. A tecnologia está aí para facilitar essa proximidade. A gente teve que repensar e reinventar as formas de estar presente, de manifestar afeto e cuidar das nossas relações. As relações são um importante suporte para a gente manter o equilíbrio nessa hora, que a gente pode pedir ajuda. Até uma das perguntas que chegou para a gente aqui, Gê, foi até falando que há estudos que os quadros de depressão aumentaram, né, durante a pandemia. E até uma das dúvidas que mandaram assim, o que fazer para que a gente pudesse, enfim, evitar ou controlar, vamos dizer assim, esses episódios depressivos. Acho que vai muito na linha do que você está falando, né? O isolamento também não quer dizer que você tenha que ficar sem falar com ninguém, né? Exatamente. A gente teve que nos reinventar. A gente teve que ressignificar, também um termo muito usado pela psicologia, ressignificar tudo. As nossas relações, a forma de lidar com a família, de lidar com os amigos, o lazer, porque nos foi tirado o que nos era habitual. E aí, quando nos é tirado aquilo que nos é rotina, o que a gente faz? Algumas pessoas têm mais facilidade de se adaptar à rotina, outras não. Nessa pandemia, os estudos mostram que o quadro de adoecimento mental aumentou, principalmente os transtornos de ansiedade e os quadros depressivos. É claro que existem pessoas que já tinham um quadro, né, de adoecimento, que foi potencializado pela pandemia, e existem outras pessoas que, por conta desse cenário adverso, talvez nunca tivessem passado por situações tão adversas, e se depararam com isso e não tinham, talvez, nem estrutura psíquica e nem suporte emocional para lidar com isso da forma mais assertiva e menos agressiva. A questão que a gente tem que entender é que depressão e ansiedade são doenças mentais. E doenças mentais precisam de tratamento. Até a forma de tratar ficou diferenciada. Hoje em dia nós temos terapia online, temos várias formas de abordagens à distância, temos o CVV aí, que tem um trabalho de acolhimento e orientação e suporte emocional. É só ligar para o 188, que tem um trabalho bem bacana, nessa, principalmente o Centro de Valorização à Vida, né? Isso, Centro de Valorização da Vida. É um trabalho muito bacana e sério. Inclusive, o Setembro Amarelo é uma campanha deles. Então, é a referência nesse suporte e é gratuito. Então, assim, às vezes a pessoa está em casa, está passando por um momento crítico, às vezes ela não tem uma rede de amigos que ela se sente confortável, às vezes não quer partilhar com um familiar, mas busca ajuda. E existe ajuda possível e gratuita e com qualidade. O importante é o que eu estava dizendo.
Buscar ajuda também faz parte do equilíbrio emocional. Se reconhecer que não tem que dar conta de tudo. Eu não tenho obrigação de dar conta de tudo, eu preciso de ajuda. E se a ajuda não vem, às vezes, que às vezes é difícil alguém até nos perceber no meio desse contexto todo, a gente às vezes nem se percebe. Que dirá criar a expectativa de que alguém nos perceba. Então, assim, desmistificar isso, entender que não é fraqueza. E que nós todos estamos sujeitos a isso, ainda mais num contexto de pandemia. Verdade. A Wênia mandou aqui também um comentário, a nossa amiga Wênia, colega também. Até, acho que você já falou um pouquinho disso, mas se quiser falar um pouquinho mais, fica à vontade. Como que é encarada a saúde mental nas instituições policiais? A Sóia Lúcia, ela aproveitou o meu comentário aqui da questão da pornografia infantil, ela também manda um comentário dizendo justamente isso, né? Que ela mesma já passou por um caso de análise de conteúdo de pedofilia e só ela sabe o trauma que isso causou. E aí eu queria pegar, então, esses dois comentários e voltando agora para a nossa casa, para a Polícia Federal, a gente sabe que esses problemas, evidentemente, também são uma realidade na nossa instituição, na Polícia Federal. Vocês têm algum... não sei se a palavra correta é diagnóstico, mas, enfim, vocês têm alguma ideia, algum diagnóstico, entre aspas, do que pode contribuir para esses elevados índices de suicídios nas instituições policiais em todo o Brasil? Eu quero lembrar que, infelizmente, também, em 2016, tivemos um caso muito triste no Instituto Nacional de Criminalística, um colega nosso também que estava passando por um momento de depressão, acabou também tirando a vida dentro da instituição, dentro do seu local de trabalho. Foi um episódio bem traumático também para todo mundo ficou muito emocionado com aquilo. Então, a gente sempre se pergunta, né? Há alguma razão específica, algum entendidimento de vocês em relação a índices de cometimento de suicídio serem maiores em instituições policiais ou não? Enfim, qual a opinião ou enfim, o estudo que vocês têm sobre esse assunto, sobre essa temática? Então, como eu tinha dito, né, o suicídio é um fenômeno complexo e multicausal, né? São vários fatores que podem contribuir para algumas pessoas tirarem a própria vida, né? Algumas profissões, no contexto que elas estão inseridas e por conta da natureza do trabalho, tornam o indivíduo mais exposto. Profissional de segurança pública é uma dessas profissões. E quando eu falo profissional de segurança pública, eu trago aqui uma interpretação mais extensiva. Não é só policiais, são os bombeiros, os guardas municipais, né? Os agentes penitenciários, que agora são chamados de policiais penais. Então, assim, é todo um grupo de profissionais que são considerados operadores de segurança pública. A gente fala mais policiais porque a nossa corporação é a Polícia Federal. Então, a gente vê que o que a gente tem de dado? Os dados sobre suicídio de policiais ainda são marcados por muita subnotificação. Por conta do estigma, por conta do tabu, pela falta mesmo de registro. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2019, ele trouxe o número de suicídio entre policiais no Brasil. E ele trouxe apenas das polícias militares e civis. As outras corporações não informaram oficialmente o fórum. Então, os dados que nós temos sobre a Polícia Federal ainda são dados consolidados apenas internamente. E que eu não tenho nem autorização para falar sobre eles. Porque as estatísticas públicas sobre o suicídio ainda são marcadas pela pobreza de dados. Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como eu havia dito, ano passado ele trouxe, né, dados sobre morte de policiais, e aí onde ficou claro que no Brasil, com base nesses dados, com base na realidade das polícias militares e civis, né, que era o que eles conseguiram levantar, morre mais policial por suicídio do que por morte em serviço. Isso é algo muito grave, porque numa profissão de risco, onde o confronto às vezes é imediato, onde o próprio fato de se identificar como policial te coloca na situação de risco, né? Quantas vezes você, e até eu que não sou policial, mas só por estar com a carteira funcional, a gente fica tenso. Então, uma profissão de risco
tantos fatores que potencializam essa vulnerabilidade, se morre mais por suicídio. E olha que esses dados são subnotificados. Não se considerou a realidade da Polícia Federal, da PRF, né, da Polícia Rodoviária, dos bombeiros, que não informaram oficialmente ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, o índice de suicídio entre as corporações de segurança pública no Brasil é realmente muito alto. Se é alto e em relação à média nacional, a gente precisa trazer não só uma estatística geral, a gente precisa trazer estudos mais profundos. E, infelizmente, a gente carece desses estudos. Que, às vezes, as pesquisas, eu percebo, que se preocupam muito em narrar os números. Tantos por cento de suicídio, tantos por cento de depressão, mas a gente tem que ultrapassar essa narrativa só de narrar número, a gente precisa ir nas causas, porque a gente percebe que a polícia, por exemplo, dos Estados Unidos também tem um alto índice de suicídio, a polícia da França também tem um alto índice de suicídio, e são realidades completamente diferenciadas do Brasil. Ser policial na França é bem diferente do que ser policial no Brasil, e por que eles também se matam tanto? Tem algum aspecto da identidade profissional que é incorporada e torna ele mais rígido? Tem alguma questão da cultura organizacional? São várias possibilidades, mas a gente precisa encarar isso com mais seriedade. O que temos apesar das estatísticas serem precárias e fragmentadas, a gente tem um alto índice de morte por suicídio de policiais, mais do que em confronto. Exatamente. E eu acho que um ponto vários pontos que você falou, eu acho que são super importantes aí. Primeiro, o suicídio, como você muito bem disse, a causa é multivariável, é multifatorial, né? Infelizmente, assim, a gente vê, às vezes, estudos que minimizam a questão do suicídio nas instituições policiais em função do policial ter uma arma. Né? Então, como se o fato do policial ter uma arma é o motivo de você ter um índice maior de suicídio. Então, infelizmente, eu já me deparei com discussões, diria eu, até estudos que acabam indo por esse caminho, esquecendo que, na verdade, é uma questão multifatorial. Isso é que é o que pesa, e é justamente as dúvidas que você lança que são os pontos cruciais. Né? Porque é a cultura, é o momento, é o estresse, né? Acho que tudo isso tem que ser levado em conta e não se minimizar isso a uma questão pontual de ter ou não ter uma arma. Camargo, o que a gente não pode deixar de considerar é que o fato dele possuir um armamento letal o torna potencialmente mais vulnerável, né? Claro. Porque existem alguns pesquisadores, psiquiatras, estudiosos do suicídio, falam que a ideação suicida ela pode ser passageira. Se a pessoa for devidamente acolhida, se ela for devidamente ouvida, e aquilo pode passar. Ele tem um armamento letal à disposição dele naquele momento, o torna potencialmente mais vulnerável. O que a gente não pode é negligenciar isso. E a gente também não pode deixar de considerar que é o que eu vejo muito na polícia. Se individualiza muito o sofrimento mental. A culpa é do servidor. Ele que quiser que busque ajuda. E não é só assim, quem quiser que busca por iniciativa própria. Então, a gente precisa romper com isso. Porque, às vezes, a gente fala que tem que falar. Falar é a melhor opção. Mas falar para quem? Falar como? Falar onde? Aonde acolher essa pessoa? Né? E, para isso, a gente precisa criar, dentro das corporações de segurança pública, toda uma lógica, uma rede de cuidados, que vão desde a contratação de profissionais de saúde, né? Você vê uma corporação como a Polícia Federal, que tem 14 mil funcionários, tem cerca de 14, 16 psicólogos. A Wênia, que é psicóloga, ela me confirma o número. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que a gente precisa estruturar as corporações com profissionais de segurança pública, de saúde, capacitar esse profissional de saúde em temática em saúde mental, que não basta ser só, eu sou assistente social, não. Eu tenho que ter capacitação em temáticas como suicídio. E isso do ponto de vista organizacional. E do ponto de vista individual, trazer desde os cursos de formação a importância do autocuidado, que os heróis também são vulneráveis. E isso não diminui a qualidade dos seus atos heróicos. Pelo contrário, os humaniza, né? Os aproxima. E é isso mesmo, né, Gê? As corporações precisam também falar mais sobre isso, elas precisam
também tirar o preconceito de que isso fragiliza a instituição, ou é algo que você não pode citar, enfim. Então, a própria questão dos números para os fóruns de segurança pública, enfim. E é justamente falando, a corporação buscando falar sobre esse assunto, que a gente vai debater sobre coisas que precisam melhorar. Você acabou de citar, uma corporação com 14 mil profissionais, você ter 14 psicólogos, né, diante de um sistema como esse, né, de uma situação como essa, onde você tem incidências maiores. Eu vejo na Polícia Federal, pelo menos, uma boa vontade já de alguns anos para cá, né? A gente já vem, salvo engano, que a PCF tem participado mais diretamente, salvo engano, esse é o 3º ano que a gente procura, ou por iniciativa da associação, em alguns momentos, mas a gente vê também que o departamento tem feito isso. Quando eu digo iniciativa da associação, é que a associação também faz isso individualmente, mas eu vejo sempre o departamento, pelo menos de uns anos para cá, buscando falar sobre esse assunto com menos tabu, buscando soluções. Eu acho que é a partir disso que a gente vai conseguir melhorar esses números, né? Dar um tratamento mais adequado, enxergando que existe sim um problema nesse contexto, né? Gê, você falou no começo também do Setembro Amarelo, né? Dia 10 é quando se comemora, a gente acaba usando o mês inteiro do Setembro Amarelo, mas você muito bem lembrou que isso é um assunto que a gente tem que falar sempre, né? Não ficar restrito só em setembro. Então, apesar de setembro ser o mês do Setembro Amarelo, que marca essa campanha de prevenção ao suicídio, isso tem que ser feito, então, o ano todo, né? E falando agora especificamente da pessoa que está passando por problemas, né? O que essa pessoa precisa fazer para ser ajudada, né? Primeiro, como identificar alguém que precisa de ajuda e corre eventualmente risco de suicídio, e o que fazer para essa pessoa ser ajudada, o que a pessoa tem que fazer para buscar ajuda também. Então, segundo os estudiosos, né, e eu destaco aí o Neurigo Bottega, que é um grande psiquiatra, referência no assunto, ele que é professor da Unicamp, enfim, é uma das referências no assunto do suicídio, ele fala que a maioria das pessoas dão algum tipo de sinal, demonstram alguma necessidade de você olhar para aquela pessoa com atenção. Mas isso não é regra. Então eu trago isso para dizer bem claro que não é regra, porque às vezes quando a gente perde alguém, né, que se matou, alguém que cometeu suicídio, né, que morreu por suicídio, às vezes quem é próximo fica se culpando. Ah, como eu não vi, como eu não percebi os sinais. Nem todo mundo dá sinais. E nós não somos condicionados a interpretar sinais. O que a gente pode fazer é se mostrar atento a quem está próximo, da nossa rede, né, no colega de trabalho, nossos familiares, amigos, estar atento e nos mostrar disponíveis para ouvir, mas ouvir com atenção, com empatia, sem julgamento. Então, eu digo isso para quem pode dar um tipo de suporte. Agora, o que precisa de atenção? É justamente essas pessoas. A gente percebe, por exemplo, uma alteração de comportamento no colega, a gente vê uma pessoa com sentimento de desesperança, de desespero, a gente percebe a pessoa que talvez já tem um histórico de adoecimento mental não tratado, que tem um histórico talvez de dependência química ou de abuso de álcool, de outra alguma substância. Então, são algumas questões que nos deixam alerta e que a gente não pode subestimar. Assim como a gente não pode subestimar uma pessoa que tem alguns tipos de fala, quando fala, por exemplo, eu prefiro morrer, eu quero botar fim em tudo, eu indo embora vai ser melhor para todo mundo. Então, existem algumas falas que você que está próximo tem que ficar atento àquela fala. Não quer dizer que a pessoa que falou vai cometer o ato, mas talvez é uma forma dela pedir ajuda. E também não subestime quem fala esse tipo de coisa. Ah, isso daí está querendo aparecer. Às vezes é muito comum, a gente julgar as pessoas com base nos nossos valores, no nosso tempo, no nosso sentido de vida. Então, assim, não banalize o sofrimento do outro e nem quando ela verbaliza, quando ela traz alguma frase
que demonstra algo que foge de um padrão de normalidade, encare aquilo como algo que precisa da sua atenção. Se mostre disponível. Às vezes você vai se mostrar disponível e a pessoa não vai querer. Você fala, olha, eu estou à disposição, mas às vezes ela não vai querer. E quando ela quiser ajuda, o primeiro passo é ouvir aquela pessoa. Ouça aquela pessoa. Dependendo do caso, encaminhe aquela pessoa sugere a ela que ela busque um apoio profissional. Seja um psicólogo, um psiquiatra, ou o próprio CVV, né, que nem todo mundo tem condição no Brasil de buscar um suporte da psicoterapia. E, às vezes, a gente conta com uma emergência. Então, às vezes, pessoas precisam ser sensibilizadas a buscar ajuda. Às vezes, nem a pessoa às vezes está passando por um processo de sofrimento tão grande que ela não consegue nem pedir ajuda. E, às vezes, quem está de fora tem um olhar privilegiado. Então, às vezes, tem um olhar privilegiado no sentido de ver mais clareza. Então, às vezes, olha, você está precisando de uma ajuda. Ah, mas eu não vou buscar psicólogo. Não, psicólogo não adianta nada. Então, não, rapaz, vai lá, procura. Então, assim, esse tipo de fala, de mostrar, não, isso acontece. Tudo bem se você procurar, tudo bem se você não estiver dando conta. E mostrar essa pessoa uma saída, um caminho. Não necessariamente que ela precisa pôr fim na vida dela. Agora, isso é realmente muito complexo, é um exercício da gente se perceber e perceber o outro. E quando verificar que o outro precisa de ouvidos, precisa de acolhimento, mostrar um tipo de caminho. E como se faz isso? Tendo informação. Eu conhecendo sobre o assunto, eu entendendo o que é uma depressão, o que é um transtorno de ansiedade, eu entendendo isso de forma mais qualificada, tendo esse tipo de informação, eu, Gegliola e qualquer outra pessoa da sociedade, eu vou ter mais chances de acolher e orientar alguém que precisar de ajuda. Ou até de entender que eu estou precisando de uma ajuda. Porque quando se fala em polícia, por exemplo, tem toda uma preocupação do índice de atestado médico na polícia, né? Tantos servidores estão de atestado. Mas me preocupa os policiais que não se afastam por várias questões, por medo, por não querer aposentar, ou por não quererem ser rotulados, mas que estão trabalhando adoecidos. E isso que me chama a atenção. Policiais e servidores públicos como um todo, que estão prestando um serviço público, pessoas extremamente adoecidas, fragilizadas, que precisam de tratamento, mas que não se afastam por várias questões, inclusive por vergonha. Então, ter esse olhar com empatia e encaminhar para um atendimento de qualidade, seja profissional ou seja via CVV, enfim. Essas são as principais orientações dos especialistas da área. Agora, sinais, algumas pessoas dão, mas nem todas. Não todas. O importante é a gente não banalizar a dor do outro. Certo, exatamente. Concordo plenamente com você, e a gente, até já chegando aí para o final da nossa live, o tempo passa rápido, né? A gente está vendo quando vê que já está chegando no fim. Mas eu queria fazer uma última pergunta. Primeiro aqui a Thaís, aqui, ela manda um comentário dizendo que no Serviço Público Federal, no Executivo, também não é muito diferente da realidade da Polícia Federal, das polícias, né? Que é atuar em gestão de pessoas com um número reduzido de profissionais, como psicólogos, assistentes sociais. Então, ela está colocando isso já de maneira mais ampla, né? E aproveitando até um pouco desse comentário dela, e a gente vê mais, e aqui eu também faço um chamamento até para as entidades de classe, acho que também não adianta só colocar o ônus em cima da instituição, mas acho que as entidades de classe têm um papel importante nisso, é a questão da própria aposentadoria. Eu falei há pouco que muita gente não quer aposentar, tem aquele receio, principalmente porque pode ter redução de vencimentos, aquela coisa toda, mas a aposentadoria como um todo, muita gente acaba tendo que se aposentar ou acaba por outra razão se aposentando, porque teve alguma frustração no trabalho, sente-se que muitas vezes pode se sentir que não é mais útil, enfim, já tem o tempo para aposentar e se aposenta. E a gente volta e meia percebe isso, muitas pessoas que não se prepararam para a aposentadoria, né? E depois que aposentam entram em processo de depressão, enfim. Como que tem sido visto isso em termos de alguma política interna, seja na instituição policial ou mesmo em outras instituições que vocês possam ter conhecimento, o que se poderia fazer nessa questão da preparação para a aposentadoria para, por exemplo, reduzir a probabilidade ou a chance de uma depressão que pode sim levar também
a questão do suicídio. Sem dúvida, Camargo. Como eu havia dito, policiais estão expostos a um risco constante, a temáticas que causam repercussões emocionais. E o que a gente pode fazer para diminuir esse risco? As estratégias de fortalecimento dos fatores de proteção que a gente fala vão desde da estruturação do serviço de atenção, como uma colega disse aqui, né, que é difícil às vezes buscar ajuda e que ter confiança, principalmente o policial, ter confiança em alguém para buscar ajuda, por isso que é importante equipar as organizações de segurança pública com uma equipe multiprofissional para dar esse tipo de suporte, criar convênios, parcerias para ter esse tipo de suporte e buscar ajuda, como diz bem a Rosa Maia aqui, buscar ajuda não é fraqueza, pelo contrário, é coragem, é reconhecer, né, sua humanidade. E a preparação para a aposentadoria, as estratégias de preparação para a aposentadoria também são entendidas como estratégias de fortalecimento de fatores de proteção. Como você mesmo disse, alguns policiais, quando vão se aposentar, eles não sabem lidar com essa nova fase da vida. A aposentadoria não é o fim, é o começo de uma nova fase. Acontece que você tem que se preparar para isso. E policiais são tão apegados à sua identidade profissional que quando se aposenta, sejam pelas vias normais e tradicionais do decorrer da carreira, ou seja, por uma aposentadoria por motivo de saúde, quando ele se vê tendo que interromper a sua carreira, para um policial, isso mexe muito com a sua identidade, porque a gente até brinca, existe ex-policial. Então, assim, alguns policiais precisam, ao longo da carreira, alimentar outros pilares da vida além do trabalho. Mas isso tem que ser, para algumas pessoas, tem que ser ensinado. Então, os programas de preparação para a aposentadoria estão sendo muito apoiados e difundidos na administração pública. É claro que isso ainda é muito tímido no Brasil. Na Polícia Federal, nós temos o Missão Cumprida, que até o N aqui, que manifestou, a psicóloga, é chefe do Serviço Psicossocial da Polícia Federal. Ela é uma das idealizadoras desse Missão Cumprida. O Missão Cumprida, ele já foi realizado em algumas unidades da Polícia Federal, né, que é um programa de preparação para a aposentadoria. Ele teve uma versão de treinamento dos profissionais de saúde, ou seja, vários profissionais de saúde do Brasil afora foram treinados dentro da premissa do Missão Cumprida, no sentido de implementar nas unidades programas, seja eles contínuos ou breves, de preparação para a aposentadoria do policial federal. Acontece que aí a gente esbarra em algumas questões, principalmente no que diz respeito ao apoio do gestor, né? Que nem todo gestor a gente tem, infelizmente, isso é no serviço público como um todo, nem como todo gestor tem uma capacitação para a gestão de pessoas numa perspectiva mais humanizada. E aí, às vezes, a gente fica muito ainda vulnerável a isso, apesar que a Polícia Federal tem normativa específica sobre a criação do Programa de Preparação para a Aposentadoria, que foi a instrução normativa do Programa de Gestão de Pessoas da Polícia Federal. Entre várias ações de saúde, nós temos aí também estratégia de preparação para a aposentadoria. E a normatização não dá conta da realidade, obviamente, mas é um ganho gigantesco. A gente já saiu na frente de muitas corporações e instituições públicas. Reconhecer a ponto de ter uma instrução normativa que a gente precisa investir nisso. Né? A instrução normativa é recente, eu acho que ela tem 1 ano ou 2, e a gente já está vendo um movimento organizacional, e aí eu agradeço muito às entidades de classe, o apoio que dá, porque às vezes quando a gente vai realizar esse tipo de ação, aqui no Espírito Santo é assim, a gente precisa de realizar às vezes esse tipo de ação, infelizmente a polícia não tem nem verba específica para isso. E a gente precisa de contar com o apoio de quem? Das entidades de classe, de parcerias internas, externas. Então, isso também dificulta realizar o trabalho do profissional de saúde. Porque ele, por iniciativa própria, ele tem que ficar buscando isso. Então, a gente precisa agora passar para outro passo. Reconhecer que programa de preparação para a aposentadoria é uma fonte de proteção ao adoecimento pós-carreira, isso já foi reconhecido. Agora, colocar em prática isso do ponto de vista institucional, aí a gente agora tem que continuar a nossa caminhada. Mas grandes passos já foram dados, a UENA é uma das pioneiras nisso, o primeiro programa de preparação para a aposentadoria foi feito pela UENA em Brasília e já foi levado para as outras unidades.
pretendemos trazer para o Espírito Santo também, mas aí a pandemia adiou nossos planos, né? Uma frustração, mas a gente aprende a lidar com ela. Mas você está coberto de razão. Preparação para a aposentadoria é fator de proteção ao adoecimento, à depressão e ao suicídio policiais pós-carreira. Muito bem, maravilha, Gê. Estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu queria só aproveitar também para falar do CVV, a gente falou um pouquinho dele aqui. O CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida. Ele está disponível, oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia e fazendo o importante, acolhendo sem julgamentos. Então, o telefone do CVV é o 188 e tem também o site cvv.org.br. A Ana Paula colocou aqui que o importante é o acolhimento, né? Então, isso realmente, quem estiver precisando de ajuda, não esqueça do CVV, 24 horas por dia, telefones 188. Então, você pode, a qualquer momento, fazer o contato com o CVV, né? Inclusive, Camargo, o CVV... muitos comentários aqui. Pode falar, Gê, diga. Inclusive, reforçando essa importância do CVV, eles têm Facebook, o site deles tem vários vídeos, textos, dicas, folders sobre suicídio, sobre depressão, sobre doenças mentais, que a gente pode ler, se informar e compartilhar nas redes sociais, que é uma forma também de o tema ser desmistificado, né? Então, o CVV presta um serviço de relevância pública de alta qualidade e de graça, né? Que é mais importante. Exatamente. Bom, pessoal, muito obrigado. Essa live, muitos comentários, muitos elogios aqui, viu, Gê? Pessoal falando muito bem de você, da sua didática. Eu não consigo acompanhar tudo, não. Não, eu também me perco aqui às vezes, mas aqui foi bastante gente aqui elogiando, agradecendo. Pessoal perguntando da live, ela vai, obviamente, ela está aqui agora no Instagram, no Facebook, ela vai ficar salva também, tanto no nosso Instagram quanto no Facebook. O Gustavo vai botar no YouTube também. Então vai ficar salva quem quiser assistir depois, ou, enfim, mostrar para outras pessoas. Ela vai ficar ali na fanpage da PCF, no Facebook, no @Perícia Federal no Instagram, e também no nosso canal do YouTube. Não deixe de seguir nossas redes sociais, que você vai ter sempre informações e lives importantes aí na discussão da sociedade. Né? No nosso site também você encontra bastante informações, tem inclusive a lojinha da PCF lá. E eu queria, então, para finalizar aqui, já estamos quase estourando o tempo, agradecer a Gê pela gentileza aí de vir aqui falar um pouquinho com a gente e para a gente sobre esse tema, né? Muito importante. Muito obrigado, Gê, pela disponibilidade. Foi um prazer tê-la aqui conosco para tratar desse assunto tão importante. Obrigado. Eu que agradeço, a PCF está de parabéns. Um dos temas do Setembro Amarelo pelo CVV é falar, falar é necessário, né? Mas é preciso agir. A gente tem que falar, mas a gente tem que agir também. E essa iniciativa da PCF foi uma forma de agir. Então, vocês estão de parabéns e eu estou à disposição aí como colega e, enfim, obrigada. Joia, nós que agradecemos e vamos continuar debatendo esse tema que é muito importante e, como você falou, não é só em setembro, não. É o ano inteiro. É o ano inteiro. Isso aí. Gente, muito obrigado pela participação, pela presença. Gê, mais uma vez, obrigado. E até a próxima live nossa, quarta-feira. Tchau. Tchau.